tarde, super tarde. Boa tarde, super tarde. Rádio Renascer HD, de São Luís pro planeta inteiro. Louvor, notícia, esporte, fé, tá no ar. O conecta o coração, aumenta o som. Tem palavra e tem canção. Aqui a vida ganha direção. É Deus falando na estação. Bom dia, super dia. Boa tarde, super tarde. Super noite, vem com paz. E a esperança nunca se desfaz. Renascer HD. Toca o céu, toca você. De São Luís pro mundo, ouvir Jesus no ar pra te alcançar. Renascer HD, o som da fé pra te envolver. Vem com a gente, compartilha a vida na rádio que renasce a cada dia. No esporte, na notícia, na palavra que edifica. Com amor e alegria, a voz de Deus é nossa guia. Renascer HD, toca o céu, toca você. No WhatsApp também tá rolando 98 987 31 36 96. Chama e vem. Agitando a sua boa tarde, super tarde, com Bispo Jonas. Reflexão do dia. Fala aí, Bispo Jonas. Bispo Jonas, fala aí. Bom, gente, conforme eu já tinha anunciado na abertura do nosso programa aqui, nosso tema de hoje, vamos tratar aqui sobre a história da mulher cananeia. Esse é o tema da nossa reflexão de hoje. A história da mulher cananeia, abro aspas aqui, o Ciro Fenícia, em Marcos, fecho aspas. É um estudo muito rico sobre fé, humildade, persistência e a graça de Deus sem fronteiras, registrada em Mateus, no capítulo 15, versículo 21 a 28, e no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 30. Certo? Abaixo aqui, ou seja, aqui na sequência, nós vamos ter aqui o contexto, né? Vou ter aqui o contexto, e o contexto nos traz a seguinte informação, preste bem atenção. Jesus vai para a região de Tiro e Sidom, território de gentios, povos não judeus, está entre aspas isso aqui, povos não judeus, entre aspas. Fora da Palestina, numa área hoje ligada ao Líbano. Ali atende uma mulher cananeia, Sírio-Fenícia, descrita como pagã, de origem grega fenícia, discriminada pelos judeus por ser externa e impura etnicamente. É isso.
Mas tem algumas palavras que fica querendo impedir você falar elas. Então, esse contexto mostra que Jesus está transpondo barreiras éticas e religiosas, abrindo espaço para a missão aos gentios. O segundo ponto desse estudo fala sobre o problema da mulher. Problema da mulher. Ela tem uma filha endemoniada, possuída por espírito imundo e em grande sofrimento. A mulher ouve falar de Jesus e, impulsionada pelo amor de mãe, sai de casa e busca-o, mesmo sendo considerada estrangeira e socialmente inferior. Esse ponto destaca a urgência da necessidade humana e como o amor materno pode levar alguém a atravessar preconceitos e barreiras para buscar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Já nesse terceiro ponto aqui, eu destaco a atitude da mulher. Atitude da mulher. Presta atenção aí comigo aí. Eu destaco aí a atitude da mulher. Ela demonstra 3 atitudes espirituais muito marcantes. Ela demonstra 3 atitudes espirituais muito marcantes. Primeiro, clamor ousado. Ela clama em alto tom: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse clamor, feito por essa mulher, está em Mateus, no capítulo 15, versículo 22. E versículo 22. Usa títulos messiânicos, reconhecendo em Jesus o Messias prometido, mesmo não sendo judia. Segundo, a adoração. Segundo ponto aqui da atitude da mulher. Adoração e humildade. Cai de joelho diante dele, numa postura de adoração e submissão, dizendo simplesmente: Senhor, socorre-me. Mateus capítulo 15, versículo 25. Socorre-me. Na terceira atitude desta mulher, a gente fala aqui da persistência e sabedoria. Quando Jesus parece recusar, comparando judeus a filhos e estrangeiro a cachorrinhos, ela responde com humildade e esperteza: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa de seus senhores. Mateus capítulo 15, versículo 27. Esse diálogo mostra que ela aceita a sua posição de menor, mas insiste na graça gratuita
confiando que até as migalhas de Deus basta para ela e sua filha. Aqui no quarto ponto da continuação do nosso estudo, a gente trata aqui sobre a resposta de Jesus e a fé evidente. Antes de Jesus explicar, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15, versículo 24. Aludindo à prioridade de Israel na missão. Mas a fé da mulher leva Jesus a declarar: Ô mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para ti como tu desejas. Mateus 15, versículo 28. A partir desse momento, a filha é curada imediatamente, mostrando que Deus ouve a oração de quem clama com fé, mesmo que seja estrangeira, pagã ou socialmente desprezada. No quinto ponto desse estudo, a gente trata aqui sobre lições principais para o estudo a qual estamos aqui abordando. Pode organizar um estudo por exemplo, aqui em 5 a 7 pontos para discutir com o grupo, né? Você pode pega um estudo desse aqui, você pode abordar entre 5 e 7 pontos e discutir com um grupo. Você tem um grupo de pessoas, casa, família, tal, igrejas lá, e você pode discutir, né? Importante. Por exemplo, aqui eu dividi aqui alguns grupos aqui, só para a gente dar como sugestão. Por exemplo, a fé é um grupo. Você pode falar de fé, falar de persistência, falar de humildade diante de Deus. Você pode falar também de Deus rompe barreiras. São grupos que você pode, o amor materno como motivação de fé. Então, nesses grupos aqui, eu preparei algo aqui que eu posso compartilhar com você. Vamos para o primeiro grupo. Primeiro grupo, a fé não depende de cultura ou religião. A mulher cananeia era pagã, sem direito teórico à bênção, mas a sua fé foi reconhecida por Jesus como grande. Segundo grupo aqui, persistência na oração. Ela não desiste, mesmo quando Jesus não responde de imediato e os discípulos pedem que a rejeitem, né? Humildade diante de Deus. Ela aceita a comparação com os cachorrinhos, mas suplica pela graça, evidenciando humildade sem submissão passiva, mas com confiança. Deus rompe barreiras. Jesus cura a filha, mostrando que a salvação e a graça de Deus não são apenas para o povo de Israel, mas se estendem aos gentios. O amor materno como motivação de fé. O amor pela filha a leva a atravessar barreiras sociais e religiosas. Um exemplo de como o amor humano pode conduzir ao encontro com Deus. E aqui eu vou finalizando aqui com deixando para você algumas sugestões bem interessantes, sugestões de aplicação prática. Numa reunião de estudo, você pode conduzir com perguntas como, aqui uma sugestão que estou deixando dentro do nosso estudo aqui para você. O que você identifica na mulher cananeia que você precisa desenvolver em sua vida espiritual? Aqui é uma pergunta. Uma outra sugestão que fica aqui. Em que áreas você tem clamado a Deus, mas ainda não vê resposta? Como você pode continuar crendo como ela fez?
vem duas perguntas aqui nessa sugestão aqui, que é a segunda. Terceira e última sugestão. Como essa história nos ajuda a enxergar pessoas fora do nosso grupo, com olhos de graça, não de exclusão? Essa é a outra pergunta. Então é isso, queridos. Então é um estudo que nos traz muita informação. Esse estudo é um mini estudo, claro. Tem muito mais coisa para a gente abranger aqui dentro desse estudo. Mas aqui eu quero deixar como presente para você que é um ouvinte aqui da Rádio Ondas de Paz Renascer HD, tá bom, gente? Agora nós vamos estar orando, vamos estar falando com Deus em nosso momento de oração. É hora de falar com Deus. Olha, Senhor Deus, eu quero agradecer por esse momento, pela oportunidade que o Senhor me concede de compartilhar esta palavra com os ouvintes aqui da rádio Ondas de Paz Renascer HD. Quero, meu Deus, pedir que o Senhor alcance cada um com as suas bênçãos e que essa palavra o ajude na caminhada de cada um com o Senhor Deus. Que essa palavra possa o ajudar a ter as mesmas atitudes e a fé que a mulher cananeia teve para alcançar a bênção em favor da sua filha. Meu Deus, eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha, meu Deus, abençoar aqueles que nos ouvem agora, aquele que nos assiste agora, mas também aqueles que logo após essa mensagem que está sendo aqui gravada, for postada no nosso canal YouTube, Sistema Renascer HD, aqueles que assistirem, que ouvirem, também sejam abençoados, no nome do Senhor Jesus. Eu oro, meu Deus, rogando as suas bênçãos e o teu favor sobre todos que nos escutam agora e que nos ouve agora, que nos assiste agora e em qualquer lugar de São Luís, do Brasil e do mundo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus.